Bom, hoje, meus irmãos, é a última quinta-feira do estudo de Apocalipse. É a última dessa série de Apocalipse. Foram diversas quintas-feiras, eu não sei precisar quantas, mas é a primeira vez que você tem todo o estudo de Apocalipse à disposição na minha página do YouTube, que é Aconselhando Vidas. Você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever para receber sinal de quando chegar novos vídeos. E esse estudo está todo lá, do início ao fim, para você sentar, estudar e aprender do que realmente está acontecendo. Amém? Bom, o nosso estudo é um estudo muito necessário nesse momento, que é o estudo de Apocalipse. Nós já, na realidade, na semana passada eu encerrei todo o livro, nós lemos todo o livro juntos, foi fantástico, nós lemos capítulo por capítulo e fui explicando capítulo por capítulo para que você possa entender, explicando que o estudo de Apocalipse não foi a minha teologia, não é a minha visão, mas é a visão teológica do estudo. É importante, não é nós criarmos novas coisas, nem criarmos nova visão. Isso é um problema terrível quando nós falamos que Deus nos deu uma visão de uma revelação nova de teologia. A teologia, a Bíblia, já é um estudo, já existem caminhos de teologia, já está toda montada por muitos e muitos anos. E infelizmente muitos homens aí que se dizem pastores e líderes criam teologia, a teologia da prosperidade, a teologia da cura, a teologia de toda loucura que nós fomos vendo ao longo dos anos, e logicamente que são palavras que as pessoas querem ouvir, não é? São palavras que as pessoas gostam de ouvir. E o Evangelho nos leva a uma outra reflexão. Bom, como nós já encerramos no domingo, na quinta-feira passada, hoje eu vou repassar com vocês todo o livro para que você possa entender o que está todo. Hoje eu vou fazer aquela recapitulação geral, vou amarrar tudo para que você realmente possa estar compreendendo o livro de Apocalipse. Bom, antes de nós entrarmos no livro de Apocalipse, ok? Eu vou fazer todo o perfil do livro. Aí depois nós vamos entrar capítulo por capítulo rápido. Você vai ver como é que vai funcionar. Se você entender da forma que eu entendi vivo, vai ser sensacional. E pratico, ok? Vamos lá? Bom, Apocalipse, na realidade, é um livro de revelação, escrita pelo apóstolo João, que fomos um discípulos de Jesus. Esse livro foi escrito em 96, 98, depois da morte de Jesus e ressurreição. Quer dizer, João foi o último apóstolo que morreu. Ele estava na ilha de Pátria por causa do Evangelho. Era uma prisão política, uma ilha ali por questões de prisionais, entendeu? Mas era uma ilha, ele tinha certa liberdade. Na realidade, queriam isolar João porque ele pregava mesmo, né? Enfim, ele teve uma visão do que aconteceria nos últimos 7 anos finais da Terra. Então, o livro da revelação, Apocalipse significa revelação, revela os 7 últimos anos finais, ok? Então, revelação, Apocalipse são os 7 últimos anos finais. Muitas pessoas falam assim, agora nós estamos no Apocalipse, todos esses eventos são do Apocalipse? Não, eu já expliquei no primeiro estudo que não é o Apocalipse. Agora nós estamos no princípio das dores. Na realidade, desde que Jesus Cristo foi para o céu, a terra entrou em princípio das dores. É que nem uma gravidez de 2 meses, de 5 meses. Nós estamos há 9 meses aproximadamente. Eu quero dizer que agora os acontecimentos estão... O Covid é todos esses tsunamis de alguns anos atrás, eles são princípio do Apocalipse. O que nós já estudamos, nós vimos na Bíblia, que está no livro de Lucas, no capítulo 21, Lucas, do capítulo 21, nós então já falamos sobre isso, que o Apocalipse, ou seja, os últimos 7 anos finais, inicia quando nós vemos o anticristo em Jerusalém.
21, 20. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes, nós vamos ver, Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Quer dizer, até Jerusalém ser sitiada por exércitos, que eu vou explicar mais uma vez, não é o Apocalipse, não são os últimos 7 anos. Até esse momento, esse é o momento que inicia os 7 anos finais. Até lá, Jesus falou os princípios das dores no livro de Mateus, que veriam guerras, rumores de guerras, pestes, se levantariam falsos profetas já ensinando. Esses falsos profetas não está relacionado à besta que é o grande falso profeta. São várias seitas, pastores que confundem falsos profetas, que iludem o povo com mentiras teológicas, de dinheiro, que todo mundo vai ficar com saúde, essas coisas loucas que nós vemos aí. Porque o evangelho, o pastor, é aquele que prega arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Amém? Bom, então, o princípio das dores são vários acontecimentos. Pastor, quando é que eu sei que inicia os 7 anos finais? Quando Jerusalém for sitiada. O que significa Jerusalém ser sitiada? Por questões que hoje existem geopolíticas, porque Jerusalém ela tem o templo de Salomão, que foi destruído, que hoje está no lugar dele o templo muçulmano, e lá há uma grande tensão. Os templos lá, as pessoas precisam entrar, são exércitos armados, e há uma tensão. Quando quando os judeus forem guerrear contra os árabes ali, de uma forma terrível, então vai aparecer o anticristo. Ok? Então esse livro de Apocalipse fala dos 7 anos finais. Antes disso, princípio das dores, que tendem a piorar. Jesus falou guerras, rumores de guerras, pragas, pestes, perseguição da igreja, já vai começar uma série de situações ali que nós vamos ver, que nós vamos já presenciar. Quando inicia quando Jerusalém for sitiada e vai aparecer ali um homem. Bom, nós vamos falar sobre esse homem, que nós já falamos sobre ele. Eu dediquei um estudo só sobre o anticristo. Anticristo, porque ele é tudo contrário ao que Jesus é. Ele não vai ser um homem famoso a princípio, lembra que nós falamos isso em Daniel? Ele vai aparecer. Muitas pessoas falam que é o fulano, Beltrano, famoso. Não é, ele não é burro. Ele não está, entendeu? Quando a situação estiver ali em Jerusalém em chamas, ele vai aparecer. Ok? Você que perdeu esse estudo, pode procurar lá atrás que você vai ver. Então ele vai aparecer. Eu dei mais de 20 características do anticristo. Vimos que ele vai ser problemas com mulheres, ele vai ter um homem promíscuo, mas ele não vai gostar de mulheres. Ele vai ser casado, mas vai ser promíscuo. Isso nós já vemos em diversos políticos que são casados, mas são promíscuos, não tem nada. Ele vai ser um homem extremamente, fala de paz, de religião. Ele vai ser um homem religioso. Ele terá raiz judaica, sim. Ele vai ser um homem extremamente religioso, extremamente polido, extremamente da paz. O discurso dele é paz. Como nós vimos, quando Paulo falou, quando ouvires paz, 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 eis que se virá grande tribulação. Como eu já falei, então, princípio das dores, quando Jerusalém for sitiada, vai aparecer um homem que vai ter um discurso maravilhoso. Ele não é conhecido ainda. Ele está, né, acredito que ele já está aí na área, mas ele não é conhecido. Vai ser rico, vai ser poderoso, enfim. Quando a situação ficar ruim, Jerusalém for sitiada, esse homem vai aparecer, e aí então vai começar o livro de Apocalipse. O Apocalipse, como eu já falei, são 7 anos, divididos em 2 períodos que nós já estudamos, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse falam. 3 anos e meio de paz. Na realidade não vai ter paz nenhuma, porque vão continuar conflitos, vão continuar doenças, vão continuar problemas na terra, uma série de situações que ele não vai conseguir controlar, mas ele vai mentir muito bem. Ele vai jogar notícias e vai ter muito acesso. 3 anos e meio ele vai organizar mais ou menos, vai ser mais fogos do que a realidade,
Mas vai dar uma melhorada, serão 3 anos e meio de alianças políticas. Como nós já vimos, ele vai dividir os poderes, ele vai organizar ali, entendeu? Ele vai organizar um governo mundial, onde ele vai a cada momento se apresentar como líder. Ele vai se apresentar cada vez mais como um homem poderoso. Ele não vai reinar sozinho, ele vai ter uma gama de pessoas que, como nós vimos em Daniel, por premiação ele vai dar a OTAN, a ONU, entendeu? Ele vai dando as grandes organizações para que ele possa então reinar. Depois de 3 anos e meio, que a situação vai ficar muito ruim, nesses 3 anos e meio ele vai reconstruir o templo de Jerusalém, que é o 3º templo que os judeus estão esperando. Os judeus inclusive vão acreditar que ele vai ser o grande Messias, sim. Ele vai ser um homem de grandes alianças. Depois desses 3 anos e meio, ele vai revelar a cara dele. Ele vai implantar ele com um falso profeta, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Ele com o falso profeta vai implantar um número na mão direita e na fronte, para que na mão, se a pessoa não tiver a mão, ela pode cortar a mão, tudo mais, na fronte não tem como. Alguns dizem que é o chip, nós não podemos dizer, é um código, é alguma marca que as pessoas só vão poder comprar e vender, e ele vai se anunciar Deus poderoso, e ele vai profanar o templo de Jerusalém e vai acabar com tudo que é religião e principalmente Deus. Então, esses 3 anos e meio finais, a terra vai ser massacrada, ele vai fazer horrores e vai ser tenebroso. Como eu já falei em estudos passados, como eu já abordei em estudos passados, existem 3 teologias sobre a volta de Jesus. Teologia, o que é teologia? Teologia, nós não podemos falar, é certo ou errado. Cada igreja acredita numa corrente. Existe a corrente pré-tribulacionista. Lembra que a tribulação são 7 anos. Acredita então que quando Jerusalém for sitiada, Jesus não volta, Jesus vem e arrebata os crentes. E ficam aqui os crentes mequetrefe. Ele arrebata os crentes e eles não passam por isso. A segunda teologia é a mid-tribulação. A igreja fica nesses 3 anos e meio aqui, que está de política, está de paz, ainda não vai ter muitos conflitos. Aí, quando ele se anunciar realmente contrário à igreja, dizendo que profanar o templo, a teologia mídia acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio desses 3 anos e meio. E a corrente que nós acreditamos, porque ela tem mais comprovações bíblicas, é a teologia que Jesus ele volta e leva a sua igreja que vai passar pela tribulação. Não há textos bíblicos que falem nem textos bíblicos que falem sobre arrebatamento. Existem textos e versículos que falem sobre uma igreja que vai passar sim pela tribulação. Se você falar, pastor, eu acredito que nós vamos passar, não vamos passar. Amém, é teologia. Mas lembrando a você que a base que tem textos bíblicos mais forte é a pós-tribulação, e é o que eu acredito. E também é melhor você estar preparado para a viagem, levar mais do que a menos, né? Eu não acredito que essa igreja mequetrefe, como está agora aqui, quando Jesus for sitiada, vai embora. Por que Deus escreveu Apocalipse? Para quê? Por quê? Se a igreja vai estar no céu, não faria sentido nenhum. E o objetivo de Apocalipse é claro, é preparar a igreja para o que vai acontecer. Bom, se ela fosse arrebatada, para que então preparar uma igreja que vai ser arrebatada? Há um texto que eu amo muito, que está em Daniel, no capítulo 11, eu li diversas vezes, versículo 32 e 33, que diz o seguinte: aos violadores da aliança, ele com lisonjas, o anticristo, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Aos caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas.
alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque se dará ainda no tempo determinado. Quer dizer, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Quer dizer, e vários outros textos bíblicos que mostram sim que a igreja vai passar pela tribulação e quando Jesus voltar, vai arrebatar os que estiverem aqui e os que estiverem mortos vão ressuscitar com ele como nós vimos. Bom, essa é a base do Apocalipse. Livro dos 7 anos finais da terra. Agora é o princípio das dores. Até quando é o princípio das dores, pastor? Até Jerusalém for sitiada. Vai haver um rumor de guerra por questões espirituais e políticas. Quando for explodir, vai se levantar um homem. Não vamos ser meninos, parar de ficar falando, o fulano, é Beltrano. Ele vai aparecer por trás. Nós já falamos sobre isso, eu não vou repetir aqui hoje. Ele vai surgir. Ele vai aparecer. Eu vou ler aqui rapidamente, Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Versículo 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Quer dizer, ele vai se tornar forte com poucas pessoas, entende? Ou seja, vai surgir. Depois ele vai tomar as forças que ele precisa. Ele vai fazer alianças durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, as catástrofes piorando, ele vai colocar a culpa na igreja e vai se revelar Deus. Bom, feito esse resumo, você já entende por aí que o livro de Apocalipse se refere aos 7 anos finais. Agora então nós vamos falar capítulo por capítulo rapidamente para que você possa entender. Vamos lá. João no capítulo 1 mostra que ele é onde ele estava, na ilha de Pátimo, e a visão que ele teve de um anjo, e quem fala com ele é Jesus. João, ele no capítulo 2 e capítulo 3, no 1 mostra ele tendo a visão, no capítulo 2 e capítulo 3 mostra que ele tem que escrever essa visão para 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje fica ali na região da Turquia ali. E são 7 igrejas que precisavam mudar as características, e essas igrejas hoje sou eu e você, mudar as características para que pudesse passar aprovadamente pelo Apocalipse, ou por esses últimos 7 anos finais. Então, o Senhor orienta a mim e a você para que não perca algumas características. 2 dessas igrejas são fortes e firmes e 5 são problemáticas. A primeira igreja é Efésios, que ela perdeu o primeiro amor, alertando a mim e a você a voltarmos ao primeiro amor. A segunda igreja é Esmirna, que é uma igreja pobre, sofrida, mas fica firme, que é a maioria das igrejas pobre, sofrida e fica firme. A terceira igreja, a quarta e a quinta, que é Pérgamo, Tiatira e Sardes, ela prostituiu o culto, estavam lotadas porque prostituíram o culto. Culto da riqueza, culto da bênção, culto do milagre, o culto onde as pessoas entram, os pastores não conhecem ninguém, vão lá para receber a bênção, não tem compromisso com nada, tem um espetáculo enorme, cantores maravilhosos, os cultos viraram shows e espetáculos, as pessoas vão lá para receber, que são casas de espetáculos. Isso não é igreja, meus irmãos. Na igreja o pastor conhece suas ovelhas, pastores que atuam na igreja, que cuidam das pessoas, que visitam, que ligam, que falam, que se importam. Isso é igreja. A igreja não é um clube social. Então, ele orienta as 7 igrejas existiram essas 7 igrejas, com características ruins que precisavam mudar. Efésios perdeu o primeiro amor. Esmirna era pobre, fica firme. Se você está aí pobre, fica firme, lutando, com caráter. Pérgamo, Tiatira e Sardes, elas se prostituíram. Olha só que Sardes tem uma coisa aqui que eu amo esse versículo. Versículo 1. Conheço as tuas obras, Sardes, que tens nome de que vives e está morto. Ou seja, a igreja de Sardes, o templo, ele era luxuosíssimo, era famosíssimo. Todo mundo fala, conhece o pastor tal, pastor fulano de tal, famosíssimo. Tem nome que está vivo, mas está morta, porque se prostituiu, se vendeu para fazer culto para bode,
culto para que gente que não quer nada com Deus. Então, ele orienta que volte, ainda há tempo de retornar. Cultos com sincretismos, como nós temos hoje, vários cultos com sincretismo de diversas religiões, cultos pagãos que entram dentro da igreja com coisas horríveis. A outra igreja está no capítulo 3, que é Filadélfia, que é uma igreja firme, fraca, mas tem pouca força, mas Deus é com ela. E a última igreja é Laodiceia, que é a igreja fria, morna, rica e que se acha toda poderosa. E que o Senhor fala que ela tem que voltar, porque o Senhor acha essa igreja morna e ela está a ponto de vomitar da boca. Então, são 7 igrejas com 5 igrejas que precisam mudar de características e 2 igrejas para ficar firme, para que possam suportar a grande tribulação. E também orienta os pastores da igreja e as igrejas. Também essas igrejas, 7 igrejas, representam um relógio do tempo da volta de Jesus. Éfeso, a igreja primitiva; Esmirna, a igreja perseguida; Pérgamo, Tiatira e Sardes, a igreja católica que prostituiu o evangelho; Filadélfia foi a reforma cristã; e Laodiceia é a igreja atual, onde nós estamos vivendo esse tempo aí. Bom, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vimos que João, ele vai aos céus, e quando ele está no céu, ele olha no céu, ele vê o trono como ele é, ele descreve o trono, já expliquei como é o trono, ele vê o trono, ele vê tudo, e no capítulo 5 ele vê um livro, esse livro está selado, tem 7 selos nesse livro, que é o livro da vida, ali está o nome das pessoas que são salvas, e cada selo ele vai abrindo e nós vamos ver daqui a pouquinho. Então no 4 e no 5 ele está no céu, ele vê o trono, ele vê o livro, e João começa a ver, preste atenção, que eu falei isso seguidas vezes, João começa a ver o momento exato, aquele momento antes de tocar a última trombeta, antes de Jesus voltar, entendeu? Ele, no capítulo 5, é a primeira vez que ele vê aquele momento ali da volta de Jesus. Estão entendendo o que eu estou te falando? Ele vai para o trono, ele vê o trono, ele descreve o trono, e ele vê o livro, Jesus ali, que é o cordeiro que pode abrir o livro, mas João, ele descreve o momento finalzinho, entendeu? Ele vê, já imaginou que emoção? Ver o momento que o céu vai rasgar e entrar, ele vê esse momento diversas vezes. Aqui no capítulo 5 ele descreve pela primeira vez isso. No capítulo 6 ele fala sobre cada selo que vai abrindo desse livro. Os selos de Apocalipse falam de uma forma geral sobre o Apocalipse, tudo o que vai acontecer. Não é? O primeiro selo, ele fala sobre o anticristo que vai ser revelado. Muitas pessoas confundem esse texto de Apocalipse no capítulo 6 com Jesus, mas não é Jesus, porque olha só, qual capítulo? Capítulo 6, versículo 2: vi então eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Quer dizer, foi dada a coroa para ele, entendeu? Jesus não foi dado a coroa, ele já tem a coroa, ele reina. No princípio ele era o verbo, no verbo ele era com Deus, no verbo ele já estava com Deus e era Deus, entendeu? Aqui ele vai vir com um cavalo branco para mostrar uma aparência de bondoso, como se fosse um salvador, o que ele não é. O segundo selo são guerras, no terceiro selo são fomes, no quarto selo são doenças, no quinto selo são o altar, os mortos que morreram na tribulação, o sexto selo, catástrofes horríveis. Então, quer dizer, os selos, na realidade, eles mostram o perfil dos 7 anos do que vai acontecer. A apresentação do anticristo, a fome e a perseguição da igreja. Muitas mortes vão acontecer nesses 7 anos finais, vai ser um período de morte, de guerra à igreja e tal. Bom, capítulo 7, ele para os selos, né? Ele para no quinto selo, no capítulo 6. No capítulo 7, ele tem a primeira visão paralela. O que é visão paralela? Eu expliquei que o livro de Apocalipse ele não segue uma ordem. É como se fosse um quebra-cabeça. Está tudo ali, você precisa ir montando. Não é preciso estudar. Nós vimos aqui no capítulo 7 que ele tem a visão de 2 grupos de pessoas que vão morrer na tribulação. O primeiro grupo
não diz que morre aqui no capítulo 7, fala no capítulo 14. O primeiro grupo são 144 mil judeus que foram selados, 12 mil de cada tribo, para que Deus mantivesse a sua promessa com o povo de Israel. Ok? E eles vão morrer na tribulação, sim, porque no capítulo 14, versículo 1 diante, diz assim: olhei o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como um arpista quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, ou seja, eles já tinham morrido. São 144 mil selados, mas que vão estar mortos durante a tribulação. Então, no capítulo 7, ele fala sobre 2 povos que vão estar no céu. Lembra que eu falei que João está no céu e vê o momento final, ali, exatamente segundinhos antes da trombeta? Então está aqui. Ele vê os 144 mil e também vê a visão dos glorificados, os que morreram na tribulação, versículo 9 em diante. Ele vê 2 povos que vão estar lá no céu para voltar com Jesus. Capítulo 7. A visão dos que morreram, antes que você falou. A visão dos que morreram, do povo da igreja que morreu no meio da tribulação. Porque aqui está. Quem são eles? Versículo 14. São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram do sangue do Cordeiro. Os que morreram na grande tribulação. Então, capítulo 7 mostra 2 povos, os que morreram na tribulação. Os 2 morreram, sendo que 144 mil são judeus selados, e o povo e o resto da igreja que morreu na tribulação. No 8º ele fala sobre o último selo, são 7 selos que ele abriu no livro, né? Que na realidade esse último selo inicia as trombetas. Lembra que eu falei que os selos é uma visão geral do que vai acontecer nesses 7 anos? A trombeta já mostra os 3 últimos anos finais. São 8 trombetas, são 7 trombetas, e cada uma das trombetas elas representa uma destruição dos 3 últimos anos finais. Primeira trombeta, a destruição da vegetação. Segunda trombeta, a destruição do mar. Terceira trombeta, a água. Quarta trombeta, a desordem na terra e várias sol e lua que vão estar em desordem. E a quinta trombeta também são gafanhotos gigantes que vão vir para atacar a terra. A 6ª trombeta é a morte de várias pessoas que vão estar juntamente com o anticristo. Então são 6 trombetas, do capítulo 8, capítulo 9, falam sobre as trombetas. As trombetas são já uma visão. Trombeta, aquela trombetinha, cada trombeta tocar, vai acontecer desastres na terra. E mais uma vez uma visão paralela no capítulo 10. Capítulo 10, João ele olha um livrinho, que é a palavra de Deus, que é doce na boca, amarga no estômago, que estava na mão de um anjo. E o Senhor falou para ele assim: ó, João, pega esse livro, come e prega. Ou seja, o evangelho é doce na boca, é fácil falar, mas é amargo no estômago, que é difícil de se viver. No capítulo 11, nós vemos aqui que no capítulo 11 são as 2 testemunhas. Nesses 3 anos finais vão se levantar 2 homens que vão estar pregando o evangelho. Algumas teologias dizem que são 2 igrejas, mas a teologia mais forte é que são 2 homens. Alguns dizem que é Moisés e Enoque, outros dizem que é Moisés e Elias. Nós acreditamos que seja Moisés e Enoque, porque Enoque foi o princípio, o primórdio dos profetas. E ele foi levado para o céu, arrebatado para o céu. Então, no capítulo 11 fala que 2 homens que vão estar pregando em Jerusalém, e eles não vão conseguir matá-lo, o anticristo vai ficar desesperado, mas no final eles vão matá-lo. Eles vão ressuscitar no 3º dia, haverá um grande terremoto e mais vidas serão mortas, mas eles vão conseguir pregar o evangelho. Aí então, no capítulo 11, versículo 15, toca a última trombeta, que é a volta do Senhor Jesus. E mais uma vez, João ele fala sobre esse momento final no céu que ele vê. Capítulo 12 é muito interessante, que descreve
a perseguição desde o primeiro momento de Israel, do diabo a Israel, que é a primeira mulher. Depois no versículo 6, que é a segunda mulher, que é a igreja. Então mostra desde o princípio o diabo tentando destruir Israel, para não dar para nós o varão que é Jesus. Depois ele persegue a igreja e também no capítulo 12 mostra que como o diabo ele lutou e arrastou com ele uma grande multidão de demônios, né, que são anjos decaídos, mas mostra que ele vai ser vencido pelo Senhor Jesus e pela igreja. O dragão persegue a igreja, a mulher sempre é a igreja, ele persegue a igreja. Bom, no capítulo 13, João tem a visão de quem é o anticristo, mais uma vez, e os poderes que vão estar com ele, porque o anticristo não vai reinar sozinho, vão ter poderes políticos e religiosos. Uma vai ser a besta, que é ele, besta porque significa abominável, não é? Ele é abominável. E o outro vai ser um líder religioso. Os dois vão ter poderes tremendos. O líder religioso vai ter poderes terríveis, de fazer milagres, de sol vai cair, enfim, vai ter poderes extraordinários e vai enganar muitas pessoas, não é? E vai ser esse anticristo, inclusive mostra que o anticristo no capítulo 13 vai quase morrer, mas vai ressuscitar, vai ressuscitar não, ele vai conseguir se salvar e o povo vai adorá-lo mais ainda por causa disso, e vai ser o falso profeta, o sistema religioso, quem vai fazer uma imagem dele e vai instituir então na mão direita e na testa um código só para poder comprar e vender. E quando eu vejo isso, eu falo sobre isso, eu estava falando com a minha esposa, se hoje a igreja não suporta, falta qualquer culto, falta qualquer coisa para, desanima, você acredita mesmo que, como é que está você? Se você acredita que você vai suportar não comprar e não vender, nada, não vai ter, nós não vamos poder ter nada, não vamos poder comprar nada, pagar a luz, cartão, nada, acabou. Por isso Jesus falou lá atrás o quê? Foge para os montes. Porque quem não tiver a marca não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder viver dentro desse mundo que, entenda, porque cada vez mais capitalista e faz com que as pessoas cada vez mais fiquem egocêntricas, pensando cada vez mais nelas mesmas. Quando esse sistema foi implantado, eu oro a Deus para que você suporte. Mas hoje já dá um sinal mais ou menos, eu posso falar até pela minha igreja, tem pessoas que não largam nem uma novela, um jogo de futebol, não largam nada pelo Evangelho, pelo Senhor. Será que vão largar tudo? Perder tudo? Amém? Estão comigo aí? Então, parecia que tinha parado, né? Então, é um momento muito espiritual, onde aqui só realmente o povo de Deus, os vencedores vão suportar esse momento. Eu oro a Deus para que você seja um deles que não coloque essa marca. Nem hoje, não é? Que você hoje já vença você mesmo e tome uma posição diante de Deus e para de se vender por pouco, nem por lentilha, saco de lentilha, qualquer coisinha. Não fui, eu estou desanimado, não fui, eu não tenho orado porque eu estou cansado, não tenho... será que vai suportar não comprar, perder trabalho, viver fugido? Largar o carrão, largar a casa, largar... Hein? Amém. Bom, ele vai instituir, o capítulo 13 fala exatamente sobre isso. No meio dos 3 anos e meio, acabou a paz, ele vai instituir isso aí, e aí é perseguição, a igreja tem que estar fugida, por isso tem que fugir para os montes, para viver ali de caça, de pesca, esperar os 3 anos e meio final acabarem. Lembrando que esse período é o período final da Terra, não é? 7 anos final, agora são 3 anos e meio final. Bom, no capítulo 14 nós já vimos aqui que mais uma vez eles falam dos 144 mil que vão estar no céu, que eles vão ter morrido na tribulação. E aí ele fala sobre 4 vozes que ele ouve lá no céu. Lembra que ele está no céu, né? João foi para o céu, ele vê tudo do céu. Ele ouve, são 4 vozes anunciando que a Babilônia caiu, falando sobre o Evangelho, falando sobre a besta e falando sobre bem-aventurados que morreram pelo Evangelho.
Aí no capítulo 14 fala sobre a ceifa, que vai ser o momento que a igreja vai para o céu, e a vindima é o momento da colheita daqueles que vão estar indo para o inferno. No capítulo 15, ele tem mais uma vez uma visão do céu, ele descreve, nenhum texto se repete tanto quanto esse texto, da visão do momento exato do céu. Ele vê os gemidos cantando, e aí ele então vê os anjos saindo para lançarem as últimas pragas finais. Lembra, ó, os selos são uma visão maior do que vai acontecer. As trombetas, os selos são 7 anos, né? As trombetas são os 3 anos do momento final, grande destruição. Os flagelos, meu irmão, aí já é destruição completa da terra. Já é o capítulo 16, fala direto os 7 flagelos, sem nenhuma visão paralela. Eles falam sobre tudo isso. Então, esses 3 anos e meio, vou repetir, os selos é uma fala sobre os 7 anos completo. O anticristo apresentando, vai haver morte, vai haver destruição na terra. Os 7 anos, a igreja que vai estar orando. Os 7 anos do Apocalipse. As trombetas já são os 3 anos e meio finais, da terra sendo destroçada. E aí nesses 3 anos e meio final realmente é o início da tribulação terrível. Mesmo nós podemos falar que a tribulação começa quando ele se anunciar em Jerusalém, mas o terrível mesmo vai ser quando acabar os 3 anos e meio, que ele vai deixar de ser político, que ele vai instituir a marca, que ele vai desejar a adoração, porque a terra vai estar sendo massacrada de acontecimentos, tsunamis, pragas, e ele então vai se dizer, isso só está acontecendo porque existem pessoas que não adoram. Ele vai criar um sistema único financeiro e vai ser então adorado, porque, enfim. E engraçado que hoje, mais cedo, estava lendo jornal, eu leio jornais aqui nos Estados Unidos, leio jornais brasileiros, com a Covid aqui nos Estados Unidos, está acontecendo que, preste atenção, eles não querem usar muito dinheiro, porque o dinheiro pode transmitir. É melhor usar um sistema financeiro que não use dinheiro. Meus irmãos, tudo está sendo preparado para isso. O sistema financeiro cada vez mais se usa moeda, dinheiro. Quase quando eu uso dinheiro, a maioria usa cartão. Todo um sistema já está sendo preparado. Você vai em vários parques, aqui nos Estados Unidos já são marcados com leitura ótica, vários restaurantes, vários lugares que as pessoas riem, eu fico observando. Existe uma igreja que, como Jesus falou, vai estar casando-se e dando-se em casamento, ou seja, está nem aí para nada, e cada vez mais egocêntrica, um evangelho para si mesmo. E é exatamente agora que, no capítulo 17 de Apocalipse, João ele descreve a grande meretriz. Meretriz é a igreja prostituta. A igreja, o anticristo, ele vai reinar com 2 poderes terríveis, que é a política e a igreja. Alguns dizem que a igreja é cristã e a igreja católica. A igreja católica e a igreja evangélica. Alguns teólogos dizem que a igreja é cristã e os muçulmanos, não é? São 2 teologias. Eu acredito que serão a igreja católica e a igreja cristã. Essa igreja, por quê? Porque ela é uma quantidade gigantesca, apesar que os muçulmanos são muitos. Mas eu acredito nessa teologia. Então, ele descreve quem é essa meretriz e como ela age na terra, como ela seduz os poderes da terra. Ele fala aqui que os poderosos não gostam dela, mas a usam. Impressionante, né? Você vê que hoje em dia é isso aí mesmo. Os políticos, os poderosos não gostam da igreja, mas usam de todos esses pastores midiáticos que estão na mídia aí, que parecem mais cabos eleitorais do que pastores, não é verdade? Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu não fui chamado para me meter com política, nem... Enfim, a minha missão enquanto pastor de igreja é pregar o evangelho. A igreja, ela precisa ser cidadã, ela precisa respeitar o seu papel como cidadão, mas não é a nossa função, enquanto igreja, trazer para nós o poder político.
E ele descreve essa meretriz que vai se vender, vai botar chip, vai botar, seja qual for a marca, ela vai se prostituir. E já não está bem, tá bem na cara, né? Está bem presente hoje. Eu falei sobre esse capítulo quando eu falei sobre o capítulo 17, sobre essa meretriz. Hoje essa igreja está bem laodiceia, está bem preparada para esse sistema. Hoje nós temos aí cantores que usaram drogas, que se alcoolizaram, que prostituíram, que aceitam prostituição sexual, e nada a ver, as famílias quebradas. Temos pastores divorciados, casados com outras mulheres, de boa. E não tem nada. Hoje a palavra-chave é nada a ver, e eu estou ficando cada vez mais velho, entendeu? É porque o pastor está velho, o negócio agora não é? É isso aí. É essa igreja meretriz. Olha como é que o Senhor chama a descrição da grande meretriz. Ele não chama nem de igreja, não é? E eu até falei que quando nós vemos Jesus falar sobre pregar, nós teríamos muitas dificuldades. Ele chamou de tantos nomes dos fariseus, nomes desapropriados, nomes fortes, sepulcro caiado, raça de víboras. Já imaginou se eu pregar e falar, sua raça de víbora? Não é? Mas é o que ele falou, ele chamou de raça de víboras. Então ele descreve essa meretriz que, graças a Deus, nós temos igreja evangélica, mas Paulo orienta, eu mostrei que no final dos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina. O evangelho seria até legal, mas o importante é o que eu penso, o que eu gosto, como eu vejo, como eu sinto, como eu quero, como eu, e o evangelho, quando eu quiser, quando eu puder. Quando eu puder eu dou, quando eu não puder eu não dou, quando eu puder eu oro, quando eu puder eu não oro, quando eu puder eu fico. E quem é o da vez, quem é o cantor da vez, quem é o pastor midiático, quem é o grande espetáculo da vez. Me impressiona como as pessoas seguem multidões. Seguem para assistir em auditórios, não são mais igrejas, são espetáculos que assistem cantores poderosos, que todos eles, pela visão eles não chamam, não é cachê não, tá? É uma ajuda a um ministério, mas é um valor já estabelecido. Eu estava vendo só para gente brincar, minha brincadeira mesmo. Uma cantora pediu 5 mil, mas ela fora hotel para ela, um quarto para ela e um quarto para o pessoal do som. E se fosse a banda, um quarto pessoal da banda. Também as passagens aéreas, transporte. Não come com ninguém da igreja, na casa de ninguém. Precisa ser em restaurante. E antes de cantar, precisa estar no lugar reservado. Ela vai, canta, depois que canta, sai. Mas também diz que pode tirar fotos depois do culto. E eu brincando, eu falo no telefone brincando, né, para ver se as pessoas se tocavam. Mas é isso mesmo? E quer toalhas, e quer isso aqui? E meus irmãos, a agenda assim, ó, lotada. E as pessoas querem ir aonde? Lá na nossa igreja quem canta é você e eu, entendeu? É assim, ó, a gente canta, lá quem é que canta? Quem que você quer ouvir? Bom, então é a grande meretriz que confunde as pessoas quando olham para nós na igreja, acham que nós somos essa meretriz, entendeu? Coloca todo mundo dentro do mesmo saco, que nos envergonha. No capítulo 18, a Babilônia já são os poderes políticos, mas a meretriz, a queda, vão cair. Glória a Deus por isso. Eles serão destroçados. Louvado seja Deus por isso. Mas tem um versículo, capítulo 18, versículo 17, que fala assim, é muito interessante esse versículo, olha, vai comigo aí. O quanto a si mesma, a meretriz é a Babilônia, poderosa, e o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Você acha que vai ficar impune, meu irmão? Porque diz consigo mesma, olha, a meretriz é a Babilônia, olha só, eu estou sentada como rainha, ponto. Viúva não sou, ponto. Pranto nunca hei de ver. Quer dizer, é um povo arrogante, cheio de si,
se acha rainha, uma igreja rainha. Quase, eu vejo aí pessoas em títulos tão... Eu vi um homem chamado Apóstolo Supremo. Não quer mais ser apóstolo, não. Supremo, entendeu? Quase primo de Jesus. Fala, enfim. Eu vou repetir o versículo. Olha que coisa terrível. Capítulo 18, versículo 7. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, no capítulo 16 são os flagelos, os momentos finais da destruição da terra. 17 ele vê a igreja prostituta com o sistema político, tudo isso prostituído, mas vai cair. Glória a Deus, vão ser destroçados. Glória a Deus. No capítulo 19, mais uma vez, ele vê o momento. Imagina, ele descreve capítulo 4, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 15 e 19. Ele vê o céu nos minutos finais. Aí no capítulo 19 ele vê esse céu. Só que no capítulo 19, ele vê Jesus voltando. E Jesus, quando volta no capítulo 19, ele imediatamente coloca essas duas bestas, esses dois abomináveis, o falso profeta, que vai ser um homem com poderes, e o anticristo, que vai ser um homem com poderes, articuladíssimo. Eles dois vão estar sendo lançados do lago do enxofre, vão para o inferno, juntamente com a sua corja ali poderosa. Amém? Jesus volta. Aí no capítulo 20, ele coloca aqui, teologicamente, capítulo 20, ele mostra que quando ele volta, ele pega os crentes que estão vivos ao redor da terra, ele faz a colheita, a ceifa que nós vimos, né, ao redor da terra, e fica em Jerusalém. Vamos ver em Mateus capítulo 24. Mais uma prova que Jesus, ele vem depois da tribulação e pega o povo da igreja depois da tribulação. Mateus. Jesus, capítulo 24, deixa eu ver aqui. Versículo 29. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, quer dizer, depois de 7 anos, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Viu? Os homens vão se lamentar porque acabou o reinado do mal. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra do céu. Entendeu? Quer dizer, ele vai pegar os escolhidos e vai então para Jerusalém. No capítulo 20 de Apocalipse, mostra exatamente esse momento. No 19 mostra o céu se abrindo, Jesus voltando, joga o anticristo e o falso profeta no inferno. Ele desce, Jesus vem, não, vai para Jerusalém e ressuscita. O capítulo 20, ele mostra que existem 2 ressurreições. A primeira ressurreição são os que morreram na tribulação, mais os crentes que estão aqui. Vão todos para Jerusalém. Daí em diante é um momento espiritual, não é uma coisa tão humana. Entendeu? E ele vai ficar 1000 anos na terra, chamado milênio. Ele prende o diabo por 1000 anos e a terra vai ser 1000 anos reinada com paz, com alegria. As flores, os animais vão surgir lindamente. A terra vai voltar a ser como era. Então, ele fala da primeira ressurreição, capítulo 20, versículo 4. E também tronos deles sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda as almas dos decapitados,
por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ok? Então eles ficaram reinando 1000 anos com Jesus, e os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, entendeu? Então, capítulo 19 mostra Jesus voltando, botando o anticristo e o falso profeta no inferno. Capítulo 20, ele prende o diabo, ressuscita todos os que morreram na tribulação, mas os que vão estar vivos, ele vai juntar todo mundo, vão ficar 1000 anos na terra. Vai ser um momento espiritualíssimo. Quem não aceitou Jesus vai ver os crentes glorificados, vai ser um momento grande de espiritualidade, momentos finais. Depois dos 1000 anos, lembrando que 1000 anos pode ser um dia, uma semana, porque 1000 anos para você e para mim é uma coisa, para Deus é completamente outra. Por isso que ele fala, venho sem demora, porque para o mundo espiritual, né, é completamente diferente. Mas aqui a Bíblia diz 1000 anos, esses 1000 anos depois o diabo é solto, ainda no capítulo 20, e ele reúne esse povo todo daí, que vai estar na terra, vivendo a paz, porque o mal vai ser retirado, né? Não vai ter mal, o diabo vai estar preso. Era Jesus querendo mostrar como seria a terra sem o mal, mas ele vai ser solto, ele vai reunir e vai tentar contra Jerusalém, chamada a guerra do Armagedon, Gog, Magog, mas não vai ser nem guerra, porque quando ele tentar, acabou. Glória a Deus, capítulo 21 mostra o quê? O julgamento que será 1 a 1, segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, não é? Vi um grande trono branco, aquele que está sentado, cuja presença fugiram dos céus, os mortos vão estar voltando, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Capítulo 20, versículo 13. Aí entra o 21, perdão, que é a visão do céu, versículo 21, versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, ele será Deus e ele me será filho. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, corrigindo que no 20 o julgamento é no 20, 21 ele vê o céu, 22 ele descreve o céu. O capítulo 20 é muito importante porque ele ressuscita os mortos que morreram na tribulação, junta os mortos junta os que viveram na tribulação, que sobreviveram. Ele prende o diabo por 1000 anos, 1000 anos a terra vive em paz, depois de 1000 anos o diabo é solto, ele vai para cima de Jesus, mas é destruído na hora, vai para o inferno, chama aí a segunda ressurreição, chama os mortos, diz que toda a terra vai dar tudo do além, vai voltar todos os corpos, vai ser jogado um a um segundo as suas obras, ok? Muitas pessoas ficam falando de obra, sem obra, vai nessa aí, meu irmão, segundo as suas obras. Logicamente que a salvação não tem nada que você venhamos a fazer que pague a salvação, mas que nós seremos julgados pelo que nós fizemos, com certeza seremos. Entenderam? Ou seja, se Jesus nos deu de graça a salvação, você não vai fazer nada, não vai falar, não vai ajudar nada, é só você? É isso mesmo? Me poupe, né? Tanto é que o texto de Mateus que fala, Jesus quando se encontra fala, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, me vestiste, eu não tinha de morar, então me hospedaste. Vinde bendito meu Pai. E o pessoal pergunta, quando é que o senhor teve nu? Quando o senhor fizer, quando fizeste aos meus pequeninos. Ok? Entende que nós temos que servir, por isso que nós temos o café da manhã, que nós vamos retornar, na rua que nós damos, enfim, tantas coisas que todo o nosso trabalho de missões no hospital, com presídios, enfim, tantos trabalhos que nós fizemos, e nós somos parados por causa da Covid, mas assim que liberar nós vamos voltar em nome de Jesus, porque isso que é ser igreja, meu irmão. Não é só para a igreja pegar a sua bênção. Olha aqui, que igreja maravilhosa. Você tem hoje live, você tem aconselhando vídeos que você pode assistir, você tem uma penca de versículos bíblicos que você pode ouvir, você pode ler, você pode comentar, tudo. A igreja tem tudo. Você ainda está fraco com o quê? Você está com dúvida de quê? Por favor, né, meu irmão? Fica firme, toma posição, toma cuidado entre a fraqueza e a linha do egoísmo, quando você só quer tudo para você.
Entende? Quando não bate em você do jeito que você quer, você fica com uma fome, porque na realidade você quer saciar os seus desejos. A Bíblia está clara, é servir, é ser honesto, é amar a Deus acima de todas as coisas e não colocar a vida muito nessa terra. Isto é evangelho. Quando eu vejo, por isso que a Bíblia nos orienta muito sobre a riqueza. A Bíblia não diz que é pecado ser rico, mas é muito difícil um rico hoje servir a Deus. Imagine nesse calor, a vida que tem. Você acha que ele vai largar tudo? Pode sim, mas vai ser muito difícil. Então glorifique a Deus, seja fiel ao Senhor e se prepare para o que vai acontecer. 21, ele fala do céu, o vencedor. 22, ele descreve o livro, o céu mais uma vez, uma pequena descrição. E ele conclui dizendo que eu, a todo aquele que ouve as palavras, capítulo 22, versículo 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras de profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e as coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quer dizer, nós demos um perfil geral do Apocalipse, que é uma revelação do que vai acontecer nos 7 anos, 3 anos e meio de paz, mas que na paz nenhuma já é perturbação, porque é um homem que vai aparecer, um homem político, religioso, ele vai construir o templo de Jerusalém, ele vai ser um homem de grandes alianças, vai surgir, para de ficar falando, fulano, meu treino é meninice, ele vai surgir. Depois de 3 anos e meio, ele vai instituir, juntamente com um sistema religioso, um sistema na mão e na cabeça, para que você não compre e não viva sem isso. Não é? As 3 teologias da volta de Jesus, a pré, a mid e a pós, acredito na pós piamente, pelos textos bíblicos que a Bíblia coloca. E se você souber, eu, lógico que já dou essa aula há muitos anos, eu já sei o capítulo 7, fala sobre os 2 grupos de povos que vão morrer na tribulação. Os 144 mil e a igreja vai morrer. O capítulo 8, enfim, já sei de cabeça os capítulos o que diz. Que é o que eu gostaria muito que você, quando visse. Capítulo 11, as 2 testemunhas que vão estar pregando os 3 últimos anos e meio finais. Entendeu? Capítulo 15, a visão do céu e o anúncio dos flagelos. Para que você entenda as coisas. Flagelos, os 3 últimos anos e meio finais, os piores acontecimentos. Trombetas, grandes acontecimentos. Os selos, os 7 anos completos. Agora nós estamos em que momento? Princípio das dores. Quando nós entramos no último momento final? Quando Jerusalém for sitiada. Quando vai acontecer? Não sei. Eu percebo que a terra está cada vez mais se preparando para o anticristo. Para ele vir, a terra precisa estar com muitas pestes, muitas fomes, muito desorganizada, para que ele entre, resolva a situação política e melhore um pouquinho, adoce a boca com certa paz. Amém? Capítulo a capítulo foi dado, você pode perder algum desses capítulos, que agora deu geral de todos eles, né? Você pode assistir na live Aconselhando Vidas. Eu gostaria muito que você estivesse preparado para a volta de Jesus. Gostaria muito que você hoje vivesse uma vida de posição diante de Deus. Não é mais hora de... Nunca foi hora de brincar, não é? Como já falei no início, nós estamos tendo aí no Brasil um ataque de gafanhotos. No México, mais uma vez, um terremoto, poeira, vários acontecimentos que nunca aconteceram, as pessoas não sabem explicar. Ainda estamos sob o efeito do Covid, que tem matado e ceifado vidas. E você veja bem, nós estamos em 2020, eu consigo falar com vocês na live, claro e nítido, olha a nossa comunicação, conseguimos falar com 8, 7 aulas, enfim, uma tecnologia avançadíssima. Nós não conseguimos ainda uma vacina para esse mal.
Todos, você percebe que cada hora ninguém sabe falar, o que fica todo mundo não sabe que bota margem, tira margem. Lógico que quer colocar margem, enfim, eles não sabem o que fazer. O mundo inteiro está prostrado, parado. Mas nós que somos a igreja do Senhor Jesus, temos os nossos olhos dele. Lembra que eu preguei domingo? Nós não vivemos pelo que vimos, nós vamos pela fé. Fé é certeza do que vai acontecer e não colocar nossos olhos muito nessa terra. Lógico que buscarmos sempre bem-estar, trabalhar, mas sabendo que o apóstolo Pedro escreveu muito bem que nós estamos aqui de passagem. O que eu desejo é que você tome uma posição, que você sirva a Deus. A posição ela é demonstrada na medida que você serve sem medida. Servir a igreja e servir ao outro. O evangelho é Deus, o outro. Sempre desta maneira. Não pode ser Deus e eu, para mim, eu quero, eu, minha bênção, para mim não importa o outro. O evangelho não pode ser dessa maneira, nunca foi. Isso é meretriz. Evangelho não é espetáculo, meu irmão. Evangelho é adoração, louvor, seriedade, servir, modelo, exemplo. Esse é o nosso chamado. E não sei qual igreja você tem sido. Se você tem sido Efésios, perdeu o primeiro amor, volta. Gosta de uns movimentos estranhos aí de igreja, volta. Para com isso. Entendeu? Tem um pessoal que gosta de um sincretismo, uma voz, né? Deus, a autoridade de Deus, gente, tudo isso aí é sincretismos de autoridade. Autoridade é autoridade, ponto. Viva Deus, prove Deus, prostre-se diante de Deus, pregue Deus e se prepare, porque em breve, como nós já falamos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E por isso a Bíblia diz que você tem que vigiar antes de orar. Não é orar e vigiar. Vigia, aqui ó, cuidado com quem você anda, meu irmão. Ô minha irmã, cuidado. Entendeu? Eu quero dizer para você, claro, o homem sem Deus é decaído. E quando está com Deus, o Senhor nos purifica de todo pecado. E aí nós nos tornamos pessoas melhores a cada dia, entendeu? Temos a nossa natureza pecaminosa? Sim, claro. Mas nós buscamos Deus todos os dias. A Bíblia é clara que nós não podemos, luz não anda com trevas. Nós pregamos com amor, com simplicidade. E cuidado com o que você anda, cuidado com como você anda, cuidado com o que você fala, cuidado no seu trabalho para você não perder a sua salvação. Na realidade, o que importa, o que eu quero dizer para você, e falo para os meus filhos. E às vezes eles olham para meus filhos, Tarcísio, mais novo, Leonardo, mais velho, e minha nora Molisa. Eles chegam me olhando, já fui repetitivo e digo, o mais importante é a salvação, meu irmão. Entende? Por isso que roubaram meu carro, amém. Você não entendeu? Também, se você pastor, você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morte. Meu irmão, cuidado com os seus valores. Lembra que eu preguei no domingo sobre os valores do coração? Isso é loucura. Deus, esse século, cega o entendimento, nos coloca um amor aqui nessa terra que não é o essencial. Cuidado. Eu sei que alguns hoje vão tomar a posição de servir a Deus, mas muitos ainda vão continuar andando no caminho da inconstância. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. A palavra foi pregada. E olha, para encerrar, a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Você acha que foi à toa que você assistiu o Apocalipse? Você acha que é à toa? E para você vai ser lembrado o tempo todo o tempo vai ser lembrado para você essa palavra, todo o tempo. Por isso que eu desejo que você vá para o céu. Se você for para o inferno, o tempo todo vai ser dito, eu avisei. Você acha que você viu a grande Babilônia? Você viu aquela meretriz que se acha rainha, vai ser um mal terrível? Você acha que é isso mesmo? De Deus não se zomba. Beijo para todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui.
Nos vemos no domingo que vem, nesse momento, nosso último culto na live de domingo, vai ser a última live de domingo. Depois, no primeiro domingo de julho, nós teremos culto presencial. Vou estar no domingo que vem falando sobre a live, ou sobre o culto presencial, como é que vai ser. E quero agradecer a todos vocês aí que assistiram, seminaristas, né? Ó, o César me lembrando. César Cariqueixa. O Whitney também, ele não esquece. A bênção apostólica. Isso. Quero te abençoar nessa noite, amém? Dobra a sua cabeça que eu quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por a oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Nos dá ainda uma noite na Tua presença, uma noite de paz. Senhor, eu abençoo cada vida que se dispôs a estudar, ouvir, mesmo no celular, no computador, sozinho, com as lutas, meu Deus, mas nós vencemos porque o Senhor esteve conosco. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam tocadas, que vidas possam tomar compromisso hoje, que vidas hoje possam escolher caminhar firmes na Tua presença. Nos dá uma noite na Tua presença, nos enche com a Tua glória e que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A igreja abençoada diz: Amém. Amém. Beijo para todos vocês.